noite! Bem-vindos a mais uma tertúlia, a nona tertúlia da Astrolusofonia, e desta vez com o Jorge Lancinha, e com um tema super atual. Olá Jorge, boa noite, bem-vindo! Olá, boa noite. Luís, quer dizer olá ao Jorge? Claro, olá, boa noite Jorge, muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Vai ser. Já estamos no número de chegarmos à dezena. É verdade, hoje ficámos mas hoje fazemos. Temos 205, Luís. Imagina a Porque loucura foi que tu está mais. disseste, já somos 205 membros. Muito bem. É verdade. Ótimo. Brutal. Estamos há 9 meses. Eu acho que isto é com muito 200 astrólogos é muito. Luís. Que é que Com astrolovers. Oh, tão lindo. Adoro. Alexandre, adoro. Então, antes de começarmos e eu apresentar o Jorge, as regras saturninas chatas, não é? Eu sei que a Lua está em Escorpião e ninguém quer falar, a gente quer viver intensamente esta palestra e as regras, de facto, não é nada que apeteça, mas assim rápido, não é, Luís? Claro. Vamos então relembrar. Regra obrigatória, como está a acontecer agora, não é? Toda a gente com a câmera ligada, tão bom, é isto mesmo. A ideia é esta, é a gente trocar, ver a cara dos outros, conversar uns com os outros. Depois, em relação às perguntas, porque o Jorge vai fazer uma palestra de meia hora, e depois, essa parte é pública. A outra meia hora é só nossa, mas há que haver civilidade, não é? Urbanidade, e claro que nenhuma técnica é melhor que outra, todas são maravilhosas, as técnicas da astrologia, e para nós sabermos quem é o primeiro a fazer perguntas ao Jorge, que é o orador desejado, não é, da noite, ponham os vossos nomes no chat, para eu e o Luís conseguimos ver quem é que quis primeiro fazer uma pergunta ao Jorge. É assim que a gente consegue aferir da prioridade nas perguntas, não é, Luís? Exato, mas há uma coisa que eu não esqueça, Luís. Jorge, tens meia hora, não é? E eu vou-te avisar, quando ficar muito perto, eu pisco o olho ou faço um sinal qualquer, mas tu és tão perfeitinho que eu tenho a certeza que tu vais chegar lá. Tenho que ter aqui um bocadinho de Saturno, porque meia hora vai ser uma maratona, mas eu prometo que... Ai, que bonita caneca, Luís! É mesmo bonita! A tua! Conheço. Isto é publicidade, Jorge, desculpa lá. Olha, eu e o Luís estamos a contar o tempo, não te preocupes, e o facto de nós estarmos agora a desperdiçar aqui na conversa, não te preocupes, que terás meia hora a começar um momento em que... Aliás, eu até tenho aqui um sino. Olha, o que é que tu achas? Ok. Queres? Se quiseres, eu uso. Olá, Ana, boa noite! Estás boa? Olá, boa noite. A minha aluna Ana. Então, penso que está as regras mais ou menos rápidas, não é, Luís? Mais rápido que sempre possível. E agora apresentar o nosso Jorge. É um bocadinho difícil, porque eu conheço o Jorge há muito tempo, ele é da minha terra, grande Carnachide, não é? Não há terra melhor no mundo. E é estranho estar a apresentá-lo como se ele tivesse sido um professor meu, não é? Porque nós somos alunos dos Jorge avançados, não é? Sim. Por isso é estranho apresentar, mas toda a gente tem esse direito e tu também tens, Jorge. Então vamos lá. É formado em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Vocês vão ver pelos slides. São lindos. Lindos de morrer os slides do Jorge. Se fossem só os slides, não é? Claro que os quadros também. Mas isso é só para quem tem o privilégio de ver. Eu já vi. Estudou astrologia, as tradições espirituais. Estuda desde 2000, ou seja, imaginem, há 21 anos, não é? Frequentou o Kiran, o Seiya, a Alma Soma e a IAAP, a Academia Internacional de Psicologia Analítica. A partir de 2010, dedica-se profissionalmente à astrologia como consultor e desde 2012 que desenvolve programas de formação, é professor de astrologia. É membro da ESAR e membro da ASPAS. Já participou em várias conferências, como o primeiro simpósio Luso-Brasileiro da Astrologia, em 2015, eu estava lá, eu vi. Terceiro Congresso Internacional de Astrologia da Sinastro Online, eu acho que também vi. Segundo Congresso Internacional de Astrologia de Lisboa, acho que este não fui, por acaso, não pude. Primeiro Congresso Virtual Nacional Internacional de Astrologia da Sinares. E ainda falta aquele da OPA, não é, Jorge? Não foi um congresso, sim, mas foi uma palestra também. E ainda, tá, que temos mais uma pessoa aqui, participou, enganei-me, organizou e fez o primeiro Congresso Internacional, internacional, de Astrologia Psicológica em Lisboa, que eu também estava lá. Luís, e tu também, não é? Sim. Então saiu um livro fabuloso, fantástico, por acaso tenho aqui, já vou procurar, agora... Ainda me lembro do tempo. Mostra lá, faz publicidade, Jorge.
quem quiser adquirir é muito fácil, é só ir ao site do Jorge. Olha, Aliás, tão e lindo. está online para quem quiser ver. Pouca luz. Olha agora só, sim. está lindo, lindo. Ou seja, quem... Ainda há alguns exemplares da segunda edição, tenho que fazer uma terceira edição, porque já tenho poucos exemplares, mas Que maravilha, Jorge. E pelo quiserem, e pelo é só que dizer. percebi, tens a palestra disponível, claro, com o seu pagamento para ser visto, correto? Do encontro, sim, essas Aqui palestras estão disponíveis também para quem quiser é uma adquirir. sim. precisidade. É uma precisidade. Eu estive lá e o livro está muito bem. Há esta dualidade muito engraçada que é nós vemos a palestra e depois a lermos, que são experiências muito diferentes. Foi muito curioso. É verdade, é verdade. E, Aqui depois foram artigos mais de fundo, ou seja, a palestra sim. serviu mais como mote e depois as pessoas realmente fizeram uma publicação, publicar um livro, depois houve já uma exigência maior, também cada um focou na investigação e acho que correu muito bem. Correu muito bem. Olha, Luís, são 10h40, eu acho que podíamos começar agora, para ser mais fácil de contar a meia hora. É Jorge, a palavra é toda tua, não é, Luís? Ok. Muito obrigado. Queres passar slide? Força. Então vou já colocar aqui a partilhar a minha tela convosco. Sim. Estão a ver? Não estamos. Não? Tá. Sim. Ok, muito bem. Lindo, Jorge, é sempre lindo. Bem, então meia hora isto vai ser, eu às vezes estico muito tempo, mas vou usar aqui os meus ascendentes gêmeos o melhor que sei para de alguma forma transmitir tudo aquilo que vos quero falar hoje. Antes de mais, obrigado Alexandra e Luís pelo convite para estar aqui. Nem sempre não tenho conseguido estar nos nossos eventos porque eu dou aulas antes, então normalmente acabo por volta desta hora. Hoje acabei a aula um bocadinho mais cedo para poder estar aqui. Mas muitos parabéns também pelo que vocês estão a conseguir. Já 200 membros já é uma coisa ótima. E pronto, vou passar ao meu tema, que é sobre a Era de Aquário. É um tema que eu acho muito fascinante, é um tema muito atual também, é um tema que está profundamente ligado à astrologia, ao revivalismo da astrologia do século XX, o New Age, quem não ouviu falar do New Age, não é? Em que a astrologia teve, de facto, fez parte, não é, desse movimento, esse revivalismo da astrologia, e há sempre esta dúvida, não é? Quando é que começa a Era de Aquário? Já se fala nisto há muitos anos, pelo menos 100 anos, não é, que começou a surgir muito fortemente esta ideia da nova era, e agora que temos aqui, já vamos ver alguns impulsos aquarianos, não é, no céu, volta outra vez esta temática. Eu tenho aqui esta pergunta e a ideia será tentar responder esta pergunta, ou pelo menos desconstruir esta pergunta, porque acho que é uma pergunta que se calhar paira muito na cabeça de todos nós, mas deixem-me desde já dizer-vos que é uma temática polémica, que divide muitas opiniões e, portanto, se calhar não vos vou oferecer aqui uma data precisa, concisa, única, mas sim tentar ilustrar um bocadinho, desenvolver aqui um bocadinho este tema e também para depois podermos partilhar aqui algumas dúvidas e perguntas e lançar o debate. Então, muito rapidamente, esta ideia da Era de Aquário, se é que eu consigo resumir isto assim muito rapidamente, mas do que se trata, penso que já, lá está, ouviram falar com certeza do New Age, mas esta ideia da Era de Aquário será, portanto, um novo tempo, que tem muito um cunho de espiritualidade, não é? Isto vem muito de um novo impulso espiritual, mas também de uma nova concretização material, terrestre da humanidade, não é? Portanto, todo um novo momento da nossa civilização do ponto de vista externo, mas sobretudo também com um cunho muito interno. Está muito ligado também a uma dimensão
de um novo, enfim, o nascimento de um novo instrutor, um novo avatar, muito ligado à ideia da segunda vinda de Cristo, ou de outro instrutor, outro guru não guru, mas um instrutor mundial, não é? Portanto, alguém que realmente desse aqui um impulso para uma nova fase, porque a fase anterior seria a Era de Peixe, que está obviamente conotada com o cristianismo. Atenção que estamos a falar da astrologia ocidental e, portanto, isto tem a ver com a cultura também ocidental. Há muito que se fala disto, não é? Portanto, desde o final do século XIX, com a teosofia, o movimento teosófico teve aqui realmente um forte papel em divulgar exatamente esta ideia de uma nova era. Eu vou tentar falar-vos um pouco de onde é que isto vem em termos técnicos, ok? Eu queria passar sobre tudo isso, ok? Porque acho que é o que talvez depois em termos de interpretação já muita gente fala, então eu queria aqui mostrar esta parte técnica. Eu não sei se aqui todos têm noção, quem pelo menos está a assistir aqui online, tem noção do que é que se trata esta era de Aquário, em termos técnicos, o que é que ela preconiza. Quem souber mais ou menos colocar a mão no ar, sim? Não muita gente. Ok, metade, 50-50, muito bem. Então é assim, muito conhecidos, a Terra tem dois movimentos, não é? Muito conhecidos, que é o movimento de rotação, portanto, que é o movimento que nos dá o dia e a noite. Sabemos isso muito claramente, é um movimento de um ciclo de 24 horas. Depois há um outro movimento, que é o movimento de translação, que é a Terra que circula em torno do Sol e que nos dá o ano, não é? Os 365 dias, sensivelmente. Este movimento acaba por ter 4 períodos aqui importantes, ou 4 momentos importantes, que são os solstícios e os equinócios. Portanto, isto vai nos dar as estações do ano, ok? Eu não vou alongar muito aqui na questão técnica, também estudamos na escola, se quiserem podem ir procurar porque é que temos esta inclinação e por isso a luz do Sol é exposta mais ao hemisfério sul ou ao hemisfério norte e portanto isso dá-nos as estações, enquanto ali nos equinócios temos este eixo, ou este alinhamento do Sol, da luz do Sol, não é, com o equador da Terra. Portanto, estes dois movimentos toda a gente conhece. Mas há um outro terceiro, aliás, a Terra tem muitos mais, um bocadinho mais minuciosos e que não vale a pena falar aqui, mas há um outro terceiro movimento que não é muito conhecido, que é um movimento que a Terra faz, além de girar sobre si própria, ela oscila, o eixo oscila, como uma espécie de peão. Se vocês lançarem um peão, não sei se já lançaram peões, mas alguma coisa que gire tipo um peão, quando ele começa a perder, ele gira sobre si mesmo, não é? Sobre aquele eixo, mas quando começa a perder momento, não é? Quando começa a perder velocidade, começa a fazer assim uma espécie de movimento bêbado, não é? Além de girar sobre si próprio, oscila. Ora, a Terra também tem essa oscilação, só que é uma oscilação que demora 25.772 anos a dar, portanto, uma oscilação. Então, isto é um movimento, obviamente, imperceptível, mas que nos dá um ciclo também, que é o ciclo chamado precessão dos equinócios. Ou seja, significa que este eixo, não é, que é aqui, portanto, aponta para norte, não é, a estrela polar, a nossa estrela polar, neste momento, não é, este eixo norte aponta para a estrela polar, mas ela vai ao longo do tempo, vai deixar de apontar para essa estrela e vai fazer um ciclo até 25.000 anos depois voltar a fazer apontar exatamente para a mesma estrela. Portanto, isto dá-nos um céu ligeiramente diferente. Agora reparem, uma escala de tempo, 25.000 anos é muito, muito tempo. São cerca de 26.000 anos. E isto é uma espécie de um ano cósmico. E este ano cósmico depois está subdividido, vamos dizer assim, em meses cósmicos. Eu estou a usar este conceito, veio-me agora, não é nada que esteja assim propriamente escrito, mas
é como se fosse um ano cósmico dividido em 12 meses cósmicos, são as eras, portanto cada era será uma espécie desse mês, uma divisão deste grande ano de 25 mil anos, 26 mil anos, sensivelmente. Ora bem, portanto isto é o que nos dá as eras. Isto cria-nos um problema. Quando nós falamos de eras astrológicas, cria-nos um problema para a astrologia, pelo menos a astrologia ocidental, que é o facto de que a nossa astrologia, a astrologia ocidental, é uma astrologia que se baseia numa coordenada que é um sistema de coordenadas que é a eclíptica. Portanto, a eclíptica é a faixa do céu, uma espécie de régua onde nós medimos a posição dos planetas, por onde eles passam, não é um disco, eles não andam pelo céu por todo lado, andam só numa faixa, não é? Essa faixa é eclíptica, e o início, o ponto zero desta nossa régua é definido pelos tais equinócios, portanto o equinócio da primavera, o início, e temos então estes pontos, não é? Os equinócios, os solstícios são os que definem as divisões, não é? desta nossa régua. Não as constelações que estão por detrás. Todos já ouvimos falar nas constelações, não é? A constelação do Carneiro, a constelação do Touro, mas os signos de Touro e os signos de Carneiro são coisas que estavam, obviamente, ligadas uma à outra quando este sistema foi desenvolvido, mas precisamente por causa deste movimento de precessão dos equinócios, este equinócio da primavera vai-se deslocando no tempo. Então, por isso é que muitas vezes aparece por aí alguma conversa a denegrir a astrologia, no sentido de isto está tudo mal, não é? Não fazem bem as contas e está tudo desfasado. Nós sabemos que está desfasado. Aliás, Ptolomeu, desde logo, há muitos séculos atrás, portanto, há quase 2000 anos atrás, já dizia exatamente isso, que os signos têm a ver com as estações do ano e não propriamente com as constelações. Só que isto cria um problema, porque as eras astrológicas dependem das constelações, porque só com o zodíaco tropical nós não vamos ter eras, não é? Ou seja, as eras só acontecem, só podemos marcar eras em função precisamente da deslocação deste ponto do equinócio da primavera, que é ali o ponto zero do Carneiro, ao longo precisamente do quê? Das estrelas, ou seja, das tais constelações. E isto cria, obviamente, um problema em termos daquilo que é a coerência do nosso sistema, porque se nós usamos um sistema tropical, quando vamos querer colocar aqui estas questões siderais, isto começa a criar confusão. E, de facto, é esse o grande problema de como é que definimos a era de Aquário e quando é que ela começa. Portanto, este será então o nosso zodíaco, não é? Aqui a divisão, portanto, da eclíptica em 12 partes iguais. E não as constelações, que não são nada iguais umas às outras, não é? Como vocês podem ver aqui, este é o céu do momento, de 2 de dezembro de 2021, e reparem, o equinócio dá-se precisamente aqui nesta constelação, que é a constelação de Peixe. Ou seja, o início de Carneiro já não está alinhado com a constelação de Carneiro, está alinhado com a constelação de Peixes. Por isso é que se fala que estamos na era de Peixes, só que pelo menos estivemos até aqui na era de Peixes. Agora reparem, Carneiro é uma constelação bem pequenina ao pé da constelação de Peixes, que é bastante maior. Depois temos aqui a constelação então de Aquário. Então a ideia seria quando é que este ponto do equinócio entra na constelação de Aquário. Problema também outra vez, não é? Que é como é que aquelas linhas que ali estão não têm nada de astrológico. Ou seja, não têm nenhuma simbologia. É uma convenção artificial que serve para medir o céu, não é? Mas é como as fronteiras entre os países não têm nada de geológico, é uma questão política, não é? Serve outro tipo de propósito. Então, uma convenção astronómica. Estas linhas foram até revistas e redefinidas em 1930, não é? Portanto, onde isto começa ou não começa, não é a convenção dos astrónomos, não é, que vai definir as eras, não é? Não tem nada a ver com a astrológica, esta lógica. Então, isto cria-nos, obviamente, aqui uma dificuldade.
reparem, portanto, não é? Este será o nosso zodíaco, então o signo de Carneiro está todo dentro de Peixe, Touro dentro de Carneiro e um bocadinho ali do Touro, porque as constelações, não é? Têm tamanhos muito diversos. Reparem, não é? Então, neste momento, o equinócio da primavera está a acontecer aqui nesta zona da constelação de Peixe. Portanto, ainda podemos dizer que está bem dentro de Peixe, não é? A constelação de Aquário só começa daqui um bocadinho, não é? Isto se considerarmos, não é? Aquele bico ali, aquele traço muito arbitrário. Para nós chegarmos ali, não é? Para o equinócio da primavera se dar exatamente naquele ponto, que é a primeira estrela, agora até nem se consegue ver aqui, porque é uma estrela tão pequenina, mas que eu alinhei aqui com aquela estrela dentro aqui, então, desta constelação arbitrária de Aquário, será em 2160. Portanto, só em 2160 é que nós temos este primeiro alinhamento, isto segundo este programa, que eu acho que é um programa bastante fidedigno, é o Stellarium, um programa gratuito, podem até fazer download e instalar no vosso computador, se quiserem olhar para o céu e andar para a frente e para trás com o tempo também. Reparem, só em 2160 é que nós temos então este alinhamento com esta primeira estrela aqui da constelação de Aquário. Então, ainda faltaria algum tempo nesta perspectiva. Só que vejam o arbitrário disto, porque se nós andarmos para trás a tentar perceber quando é que começou então a era de Peixes, por esta lógica, nós vamos encontrar aqui o ano de 350 a.C. Portanto, seria o momento em que se teria iniciado a era de Peixes. Então, temos desde 350 a.C. até 2160, são 2510 anos, esta suposta era de Peixes. É interessante esta data, 350 a.C. é sensivelmente uma altura em que começa a surgir o zodíaco. Portanto, toda esta estrutura, toda esta linguagem, toda esta forma de medir o céu começa a surgir exatamente aqui por volta desta altura. Então este alinhamento, porque reparem, este alinhamento como anda para trás, não é? O ponto do equinócio anda para trás, imediatamente a primeira das eras, entre aspas, não é? Começando a contar do momento em que se desenvolveu o zodíaco, começa a ser Peixe, não é? Porque começa a andar para trás, portanto, imediatamente entra para trás e não percorre a era de Carneiro toda, mas sim a era de Peixe e depois Aquário, portanto andamos para trás a partir do ponto zero. Só que, reparem, se um ciclo completo são 25.772 anos, dividido isto de uma forma equitativa, nós vamos ter, portanto, esta lógica, não é? Porque se os signos, a lógica dos signos é signos iguais, portanto, esta divisão dos 360 em pedaços de 30 graus cada do céu, então faria mais sentido que cada era demorasse o mesmo tempo, não é? Então, dividindo este ciclo completo por 12, nós temos 2147 anos e meio, sensivelmente. Então reparem que ali era de Peixe, porque a constelação, se referenciarmos a coisa à constelação, é bastante grande, então teríamos 2500 anos em vez dos tais 2100 anos. Portanto, aqui temos logo um problema também, não é? De coerência. Se tentarmos, em vez de usar esta lógica do alinhamento das constelações, que é uma coisa, lá está, arbitrária, é definido, enfim, não há ali linhas do céu a dizer quando é que começa uma, quando é que acaba a outra. Portanto, eu não acho que esta seja a melhor forma de definir esta entrada numa nova era, ou pelo menos de calcular de uma forma mais precisa esta nova era. Outra abordagem poderia ser a de procurarmos o início do zodíaco, portanto, quando ele foi desenvolvido e quando, nessa altura, então, as constelações e os signos coincidiam, porque nessa altura, quando foi desenvolvido o zodíaco,
era em função exatamente também das constelações e da mitologia que ela representavam, essa pode ser uma outra possibilidade, tentar encontrar quando é que foi o início, não é, do zodíaco, ou do desenvolvimento do zodíaco. Também não é fácil. A primeira referência a um proto-zodíaco, não é propriamente um zodíaco, mas é um proto-zodíaco, portanto era uma divisão do céu seguindo o caminho da Lua e dividindo em 12 partes iguais. Ainda não eram as constelações que nós temos agora, não é? Nem toda essa mitologia, mas já começam a surgir algumas constelações daquelas que nós conhecemos, e esta ideia de dividir o céu em 12 partes iguais. Neste catálogo, que é o Mulapin, talvez o catálogo mais antigo de estrelas que nós temos, pelo menos que chegou até nós, da antiga Babilónia, e que data cerca de 700 antes de Cristo, mas já é uma cópia de algo que vem ainda mais posterior, mais antigo. Mas nessa altura ainda não temos propriamente o zodíaco, temos um início de zodíaco. É só bem mais tarde, depois com aquilo que chamamos o mundo helenístico, não é? A astrologia helenística dos gregos, que vão obviamente buscar também aqui toda a sabedoria da antiga Babilónia, com o lado mais racional, não é, da filosofia grega, e que desenvolvem aquilo que é o sistema que nós hoje utilizamos, não é? Com os signos, planetas, as casas, começa toda essa perspectiva até bastante matemática, bastante racional da astrologia. E temos aqui o Hipsícles, que viveu entre 190 e 120 a.C., e que é autor de um tratado chamado Sobre Ascensões, e é o primeiro livro grego, segundo este autor aqui, pelo menos existente, não é, que chegou até nós, no qual é referida esta divisão do círculo da eclíptica em 360 graus. Portanto, podíamos associar aqui desde logo, ok, é claro que isto é uma referência num livro de uma coisa que já existia, não é? Mas pelo menos é a prova de que, pelo menos nesta altura, sabemos que essa perspectiva já existia. Então, reparem, 120, 190, 120 antes de Cristo, pouco mais tarde, não é? Também temos no Museu do Louvre esta preciosidade, que é o Zodíaco de Dendera, foi trazido por Napoleão, pelas tropas de Napoleão do Egito, um Egito já helenístico, portanto já depois, não é, com a influência grega. Está datado para cerca de 50 antes de Cristo. E esta é a primeira representação do céu da antiguidade com as constelações, e com as constelações que hoje conhecemos muitas delas. Não vou aqui referenciar todas, até tem uma iconografia muito egípcia, mas são as constelações que depois que também se traduzem, não é, na mitologia grega. Depois temos Ptolomeu, não é, o grande mestre astrónomo e astrólogo da antiguidade, que no seu famoso livro Tetrabiblos faz então esta primeira menção, ou pelo menos esta ideia de que de facto os signos dependem das estações do ano e não do pano de fundo das estrelas, não das constelações. Portanto, já havia aqui uma ideia de que há aqui um desfazamento, há aqui qualquer coisa a acontecer. Ainda não, a precessão, ele ainda não menciona a precessão dos equinócios, esse movimento, é só um bocadinho mais tarde que isso acontece, mas já começa aqui esse pronúncio, e ele realmente já faz esta dissociação entre o que é o zodíaco tropical e o que são, portanto, as constelações por detrás. Então aqui, 100, 170, já provavelmente começamos a ver alguma dissociação entre aquilo que é o início, o ponto vernal, o princípio do carneiro, e aquilo que são as constelações por detrás. Mas reparem que andamos aqui muito no ano 1, não é? O início exatamente também do nosso calendário. Basicamente, poderíamos dizer que o início do zodíaco está muito alinhado também aqui com a nossa era, esta era de peixes, digamos assim, este ano 1, não é? Depois de Cristo.
Ou seja, grosso modo, não é? Mais um bocadinho, mais 200 anos antes, 200 anos depois. Portanto, aí há um alinhamento, não é? Ou seja, se contarmos do zero, não houve ano zero, mas há o ano 1, não é? A partir daí, então, teríamos os tais 2147, não é? Portanto, só em 2147, por volta dessa data, 2150, é que teríamos a nova era de Aquário. Outra forma de chegarmos a isto seria uma que é também bastante popular e que tem uma vertente mais civilizacional, mitológica e espiritual, que é a ideia de que as eras começam com, ou pelo menos não conhecemos muitas, não é? Em termos históricos, são períodos muito grandes, mas que pelo menos a de Peixes começou, não é? Com o nascimento de um instrutor, de um avatar, de alguém que vem dar o impulso, que vem encarnar, digamos assim, aquilo que é a promessa civilizacional e espiritual dessa era. E a era de Peixe é a era de Cristo. Portanto, Cristo e a cristandade está muito ligada ao símbolo dos peixes, ao símbolo da devoção, da entrega devocional, da salvação da alma, portanto, algo muito pisciano, não é? Então, se nós determinarmos o momento do nascimento de Cristo, também, segundo esta lógica, segundo esta perspectiva, determinaríamos o início daquilo que é a era de Peixes e, portanto, poderíamos contar a partir daí. Não é tão, se calhar, é controverso também, não é? Obviamente, quando é que nasceu Cristo, mas normalmente, não é, os teólogos estudiosos apontam para entre o ano 6 antes de Cristo, até dizemos no nosso calendário antes e depois de Cristo, portanto isso civilizacionalmente, quer seja um facto histórico ou não, pertence à nossa mitologia, faz parte. 2000 anos depois ainda falamos antes e depois de Cristo, não é? Portanto, esse ponto acaba por se alinhar talvez com até a personalidade histórica, entre 6 e 4, portanto está muito alinhado ali. Há uma outra forma que tem sido também bastante usada ou explorada para tentar chegar a esse nascimento de Cristo, que é a ideia da estrela de Belém. Portanto, que é um presságio astrológico. Os reis magos são astrólogos babilónicos, portanto, vêm da Pérsia para adorar o nascimento também de que eles considerariam, não é, o rei do mundo, alguém que vem, de facto, dar um impulso novo, civilizacional, espiritual. Portanto, essa estrela teria que ser, então, um presságio que astrologicamente fizesse sentido. Há quem fale num cometa, mas há uma outra teoria que tem alguma, enfim, tem alguma tração, não é? Jung falava disso no Aion, que é a conjunção de Júpiter-Saturno no céu. Ok? E fala desta data, no ano 7 a.C. Portanto, em dezembro, há 3 conjunções de Júpiter-Saturno em Peixes nesta data, no ano 7. E uma delas, portanto, acontece no dia 5 de dezembro. E reparem, no céu temos Júpiter-Saturno conjuntos em Peixes. E, portanto, isto aqui foi assumido também um pouco por Jung e depois outros que seguiram, e o New Age, não é? Está muito ligado também a alguma, enfim, um pouco centrado também em Jung e outros que se inspiraram no seu trabalho. De alguma forma tem aqui alguma lógica, mas o que é que acontece? Este Júpiter-Saturno acontece de 20 em 20 anos, não é? Portanto, é uma conjunção que simbolicamente é importante,
mas não assim tão importante. E também não tão significativa do ponto de vista visual que levasse os magos, não é? Portanto, que fosse esta a estrela de Belém, não é? Que levasse os magos a viajar desde a Pérsia para, não é? Segundo este presságio astrológico. Claro que a conjunção foi muito apertada e eles praticamente estavam quase como se fosse um ponto no céu, mas isso não é uma coisa assim tão rara, ok? Não é assim tão raro. Portanto, seria uma coisa assim deste género que se veria. Ok, tudo bem, um presságio interessante, mas eu não diria que seria este tão importante ou tão impactante, tão determinante do ponto de vista astrológico. Mas, uns anos antes, no ano 26 a.C., temos isto. E isto já é outra coisa, não é? Aquilo já é ali um aglomerado um bocadinho diferente. Este aglomerado que vocês veem ali, assim, mais próximo, é nada mais, nada menos do que Júpiter, Saturno, que estiveram mais próximos, não é? Esta data aqui foi quando se juntou também Vênus. A que estrela? Régulos. Portanto, temos uma estrela que está a ser conjuntada. Não é? A Régulos é uma estrela muito importante, que está mesmo encostada à eclíptica, não é? Como podem ver aqui, esta estrela Régulos. Portanto, temos uma conjunção de Júpiter, Saturno, conjunta Vênus, assim mesmo com uma latitude muito próxima, e depois conjunta esta estrela Régulos, que é uma estrela muito importante para os persas e, portanto, para os babilónicos, e que é uma estrela real, portanto, é uma estrela que tem a ver exatamente com a simbologia de nascer um novo avatar, um novo rei, e que era essa a profecia, não é? O Messias seria o rei, não é? O rei que vinha então trazer uma nova, não é uma nova era, porque nessa altura não se falava de eras, muito menos de eras de peixe, não é? Porque aí não tínhamos esse desfazamento, não havia essa noção da precessão. Portanto, também não faz sentido irem atrás de uma conjunção de Júpiter-Saturno em peixe, não é? Mas sim esta. É uma hipótese, não é? Não estou a dizer até se é uma mitologia apenas a estrela de Belém ou se é realmente um fenómeno astronómico, mas este para mim faz muito mais sentido. Não está muito longe, 26 a.C., ok? Portanto, juntaria-se ali àquela data. Aqui temos o mapa desse momento. Até interessante, porque na altura não se conhecia Plutão, agora nós conseguimos fazer aqui mapas com Plutão, mesmo na altura não o conhecendo, e o Plutão também está ali ao barulho, também está ali à mistura, o que ainda torna este stélio ainda mais forte, não é? Plutão, Júpiter, Vênus e Saturno conjuntas a Régulos, não é? Portanto, realmente quem nascesse com este mapa, à partida seria de facto aqui algo, teria algo de interessante, não é? Do ponto de vista da liderança, não é? Um leão. E o Marte depois também está um bocadinho mais à frente ali em Leão, reparem, está ali. Ora bem, então, resumindo e concluindo, segundo estas várias abordagens, através do alinhamento da constelação, nós chegaríamos ali ao 2160. Através desta ideia de que as eras, então, deveriam ter o mesmo tamanho, não é? E, portanto, durar, então, 2147 anos, porque o alinhamento das constelações é arbitrário, não tem nada de astrológico, portanto, não tem nenhuma lógica simbólica, portanto, não é relevante. Segundo o princípio do zodíaco, ou seja, tentarmos encontrar o início do zodíaco para, então, vermos quando é que teria iniciado a Era de Peixe, vimos que talvez entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, o que iria levar a que a Era de Peixes iria até 1947 a 2347. Portanto, um período também largo, embora numa janela tão grande, não é? Uma era de 2100 anos, 400 anos de transição, não é? Ou de margem de erro, se calhar até não é assim tanto. Se colocarmos a coisa no nascimento de Cristo, seja de um ponto de vista simbólico do calendário, então o ano 1 teríamos 2148.
ou numa perspectiva talvez mais histórica, ou pelo menos simbólica também com a tal estrela de Belém, ou o ano 7 ou o ano 26, teríamos 2140 ou 2121. Ou seja, não estamos assim tão longe, mas também não, segundo todas estas perspectivas, provavelmente ainda nos falta aqui uma perninha para chegarmos, então, a entrar definitivamente, pelo menos na era de Aquário. Esta é a minha conclusão, não é? Portanto, poderá haver outras, certamente. Ainda tenho... Alexandra... Tens aqui ainda 6 minutos. Ok, então vou acelerar só para dizer que... Mas os teus sim. Os teus slides são tão lindos que eu acho que deixamos acabar a apresentação, não é, Luís? Já tem poucos. É só para dar aqui umas dicas, no sentido de que, de facto, agora nós estamos a sentir outra vez este impulso, mesmo que ainda falte, talvez, 100, 200 anos, talvez, até entrarmos de uma forma mais clara, pelo menos, ou inequívoca, naquilo que poderia ser uma era de Aquário. Nós já estamos aqui a ter alguns impulsos, porque também as coisas acontecem sim, mesmo que antes do verão acontecer. O verão não acontece acontece a partir do momento do solstício, não é? Do verão. Mas, se calhar, uns dias antes começamos a ter já alguns dias, não é? De calor. Portanto, quando também, isto para fazer uma metáfora com o clima, não é? Quando há uma nova estação, as coisas também não acontecem, acordamos um dia e estamos no verão e anteriormente era primavera. Há uma certa transição e, portanto, é natural que sementes vão sendo plantadas. E eu penso que agora estamos claramente, não é, com tudo o que está a acontecer do ponto de vista coletivo, não é, a pandemia, as alterações climáticas, esta mudança, pelo menos, ou este imperativo de mudança, mostra que os valores que nós equacionamos com o Aquário, se calhar são a solução para o que aí vem, não é? Temos que, se calhar, entrar mais por aí. Mais ciência, mais tecnologia, mais comunidade, mais uma visão global e menos sectária, menos nacionalista, menos vivermos como humanidade como um todo e termos objetivos em comum. Portanto, isso começa a ser uma realidade. Em 21 de dezembro de 2020, em plena pandemia, não é? O ano passado, nós tivemos uma coisa interessante também, que foi esta conjunção de Júpiter-Saturno, que acontece de 20 em 20 anos, mas esta aconteceu, reparem, mesmo ali no grau zero, portanto, há aqui isto está mal, peço desculpa. Eu quando voltei para os slides, isto é a Lua, não é? Peço desculpa. E depois voltei a pôr aqui Júpiter e Saturno, foi um lapso meu quando estive a alinhar isto, então, mas espera lá, isto está em peixe, não é? Não, está aqui, reparem, está mesmo no início de Aquário, portanto o Aquário começa ali e vem até aqui. Este sim, são os dois, Júpiter e Saturno juntinhos, descartem isto aqui, está errado, que estão mesmo ali no início de Aquário. Portanto, claro que é um pequeno presságio, não é? Dura 20 anos, ok, é um impulso, mas eu acho que é um impulso interessante e que pelo menos está-nos a fazer falar outra vez da era de Aquário. Reparem, esta conjunção não é apenas uma conjunção que acontece só de 20 em 20 anos, esta conjunção é importante, porquê? Porque as conjunções de Júpiter e Saturno, elas acontecem, vão migrando pelos elementos, ou seja, vão acontecendo em signos do mesmo elemento durante sensivelmente 200 anos. É claro que isto é aproximado porque há momentos de transição. Mas reparem, em 1980 nós tivemos a primeira conjunção em signos de ar, foi em balança. Antes foram todas, quer dizer, durante cerca de 180 anos, 200 anos foram em terra, que é um paradigma, não é? Da industrialização, do consumo, do fazer, do ter, da perspectiva mais material, da perspectiva de um desenvolvimento mais material, que foi ótimo, não é? Conseguimos ter este conforto e este desenvolvimento também tecnológico e material. Neste momento, 1980, realmente os anos 80 foram especiais, não é? Não só na música, mas culturalmente
muita coisa aconteceu nessa altura, muita tecnologia da informação, os computadores, os telemóveis, tudo isso começa a surgir muito nessa altura. Agora parece que já não damos por isso, mas eu ainda fui da altura em que não tinha telemóvel, não sabia o que era um telemóvel e tinha música em casa muito depois. Sim. Até mesmo o Walkman, poder levar a música connosco. Sim, exatamente. Muita coisa, não é? Parece que todos os anos saía uma novidade, não é? Em termos tecnológicos. Depois ali em 2000 tivemos ainda uma conjunção em terra e agora em 2000, portanto em 2020, esta conjunção é tão importante por causa disto, porque a partir de agora, 2040, 60, 80, 100, 119, 140, todas elas vão ser em ar. Então isto vai ser um reforçar muito grande da lógica do ar. Portanto, mobilidade, circulação, comunicação, mais socialização, mais partilha, mais cooperação, mais interação, mais abertura de cabeça também, diversificação, racionalidade, abstração. Claro que isto tem um lado bom, tem um lado negativo, já vemos algumas consequências negativas, não é? Vivemos só na nossa cabeça, desenraizarmos muito, levarmos a coisa às vezes para extremos, não é? E a tecnologia, o quanto ela nos desafia, não é? Para conseguirmos acompanhá-la e não ficarmos reféns dela. Portanto, temos muito caminho pela frente, e começa logo ali com o Aquário, eu acho que é simbólico. Agora, e só para finalizar, espero que este gráfico não seja muito intimidador, mas o que isto quer dizer aqui é a posição dos planetas ao longo aqui desde 2018 até 2026. Portanto, temos aqui esta faixa é o Plutão, Neptuno, Urano, Saturno e Júpiter. E eu coloquei aqui as cores dos elementos. E o que nós vemos, pelo menos aqui desde 2018, não é, até cerca de 2024, é muito esta lógica de terra e água. Não é? Temos Plutão em Capricórnio, Neptuno em Peixe, Urano em Touro. Portanto, ainda temos aqui um reforço muito grande desta lógica de terra e água. A conjunção de Saturno-Plutão aconteceu aqui em Capricórnio e que coincide com o início da pandemia. Eu diria que foi aqui o fechar do ciclo. Foi realmente nós chegámos a confrontar-nos com coisas que de facto temos que mudar. Não é? Não vou aqui elencar, acho que todos estamos certos, ou já discutimos muito, não é, o que é que se precisa de mudar na nossa lógica civilizacional e cultural. Depois, Júpiter e Saturno, a tal conjunção, acontece já aqui em Aquário, quando Júpiter e Saturno entram em Aquário e começam a aparecer aqui. Claro que Júpiter e Saturno vão rodando muito rapidamente, não é? Vão transitando rapidamente, mas já começa a haver aqui algum ar, não é? E se andarmos um bocadinho para a frente, em 2025, nós vamos ter aqui, eu vou passar aqui à frente, reparem, a partir de 2024 estão a ver o cenário mudar, estas cores a mudarem muito. Ia ficar tudo amarelo. Já está muito mais amarelo e vermelho, que é o fogo. Portanto, é uma lógica completamente diferente. E terra, água, e cooperativa, são os dois elementos. São os dois elementos mais de introspeção, segurança, ligação, conexão, materialidade. E quando digo materialidade não é no mau sentido, não tem nada contra a matéria, sou touro, portanto, mas a concretização. E aqui temos muito mais racionalidade, abstração, expansão, são os dois elementos mais expansivos, não é? Ar e fogo. Então reparem que a partir de 2024 e sobretudo 2025, com este trígono de Urano a Plutão, nós vamos ter, de facto, uma lógica completamente diferente. Claro que isto não significa que aqui começa a era de Aquário, mas eu acho que são, novamente, impulsos, sementes muito importantes, até porque reparem onde é que vai entrar o Plutão em Aquário, precisamente, não é? E depois ainda vamos ter o Saturno a fazer um trígono também a Plutão, aqui a partir de Gêmeos, e a conjunção de Saturno-Urano ainda em Gêmeos. Portanto, reparem, muitos aspectos importantes nos signos de ar.
Se tiver tempo, vou só mostrar muito assim aceleradamente alguns destes aspectos em termos de mapa. Reparem, 2025, esta configuração tão interessante, não é? Saturno fazer o trígono a Urano e com 2 sextis aqui a Plutão fazer o trígono a Urano com estes sextis aqui a Saturno, Neptuno. Portanto, estes planetas que são os planetas mais lentos e impactantes, não é? Que marcam a tónica da civilização, do nosso pensamento, da nossa forma de estar, da nossa transformação interna, todos aqui, pelo menos, a fluírem uns com os outros. O fluir não significa necessariamente que é tudo bom, ok? O Júpiter depois está ali à parte, mas também conjuga aqui uma configuração interessante com os nodos. Depois, 2026, já temos aqui a oposição de Júpiter a Plutão, mas continua, não é? Este sexto é uma configuração em sexto, também muito harmoniosa. Em 2026 também, depois temos continuadamente aqui o Saturno a fazer o trígono a Urano. E em 2027, outra vez, este aspecto, mais já só com o Neptuno, mas com o Saturno a fazer trígono a Júpiter, também em signos de fogo. E finalmente, em 2031, Saturno trígono a Plutão, também com sextis aqui a Neptuno, tudo fogo, ar. Então isto é realmente uma lógica muito diferente daquela que vamos entrar agora. E aquilo que eu diria acerca da era de Aquário, muito resumidamente, seria isto, uma plena realização dos princípios humanistas, não é? Que são conquistas também da era de Peixes, a construção de uma comunidade global e a emancipação da humanidade no sentido de cada um de nós, não é? Emanciparmos das nossas projeções, projetarmos lá fora qualquer coisa, projetarmos uma imagem de um Deus que adoramos, lá fora encontramos dentro. Também os nossos demónios, em vez de os projetarmos lá fora e andarmos a fugir deles, percebemos que temos que integrar a sombra, temos que integrar o que está dentro. E nessa integração será então o homem realizado, a humanidade realizada, que é o símbolo, digamos assim, de Aquário, não é? E portanto fica aqui também o símbolo das ondinhas, e que não são aquáticas, mas sim mais vibracionais, se quiserem, e ali também o planeta Urano, que é o planeta que rege, digamos assim, o Aquário. Muito bem. Ok. Já passou um bocadinho, mas foi maravilhoso. Pronto, obrigado. Para mim parece que é assim um sonho. Pá, eu adoro. Sou taurina, não é? Sou muito sensível à estética, Jorge. Bem, foi lindo, deste um trabalhão. Ainda bem que vai para o YouTube, porque façam todos os corações aqui para o Jorge, porque mereces, pá, isto está de facto espetacular. Adorei. Não sei, vocês aí desse lado já vão falar com o Jorge. Mas agora vamos aqui, Luís, vamos cortar, que agora é só nosso. Claro, não é? A partir de agora é só para quem é mesmo. Portanto, obrigada, Jorge, foi espetacular. Não sei se queres dizer obrigada, Jorge, em público, ainda estamos no YouTube agora, não é? Sim, queria só agradecer uma vez mais o convite e a vossa atenção, espero que tenha sido positivo. Sei que não respondi propriamente, se calhar, àquela questão, mas espero ter deixado aqui algumas luzes também para poderem explorar um bocadinho mais e quando ouvirem falar da nova era de Aquário, pelo menos já terem aqui algumas luzes do que é que se está a falar, não é? Muitas luzes, mas agora diz, Luís, agora dúvidas é só para nós, não é? Claro. Vamos dizer adeus. Se Tchau. quiserem falar sobre este assunto, falem com o Jorge, não é? Ele está completamente aqui, astrologia.jorgelancinho.com. Agora vamos à nossa tertúlia. Adeus, até para o próximo mês. Tchau. Tchau. Décimo E com Deus e com Deus.